Anotem aí, polêmica sobre codificação. Qual é a polêmica sobre a codificação? Obviamente que a codificação é o direito escrito, o ius naturale, a razão baseada em usos e costumes, né, sociais e morais codificados. E falamos de vários agora, né? Falamos aí sobre questões de religião, acabamos de falar de questão de religião, falamos sobre um país laico, né? Um país onde existe um vazio a ser preenchido com a religião que você bem se entendeu ou se identificar, né? A sua crença, né? De acordo com o grego, né? O religare, né? Se ligar, né? Se religar a uma matriz, a uma origem, né? A religação do homem a Deus, né? Ou deuses, tanto faz. Esse é o religare, né? Ao contrário de seita, que são seguidores de homens, né? Então eu tenho um profeta, eu tenho um homem que tem ideias e eu sigo essas ideias, eu sigo esse homem, isto é uma seita. Ponto, tranquilo. Aí o que acontece? Existe uma polêmica aí, não é? Se eu faço uma codificação das normas, uma codificação do direito, se eu codifico esse direito e transformo isso em, olha só, dentro da era da codificação, qual é a primeira característica da era da codificação? A primeira característica é o direito imutável, o direito eterno, o direito universal, é a primeira característica da codificação, na era da codificação. Então, se eu falo em algo imutável, algo que não mudará, universal, que atingirá a todos e é eterno, isso traz uma crítica. Qual é a crítica? É a crítica de que o direito tem a inconveniência de não permitir que o direito acompanhe uma evolução social. Eu vou repetir. Primeira crítica, para Savigny. Savigny, eu vou escrever aqui no chat. Savigny. Pronto, escrito no chat. Para Savigny, não é? A codificação possui a inconveniência de não permitir que o direito acompanhasse a evolução social. Isso tem a ver com a questão da maconha, do aborto, do casamento homoafetivo, isso tem a ver com a questão laica, isso tem a ver com todas essas pautas que existem por aí. Tudo isso aí, né, que os progressistas, entre aspas, né, se dizem progressistas, mas, né, temos que ver até onde vai esse progresso, né, essa questão progressista. Então, os progressistas trazem essas pautas modernas, né, e trazem essa crítica de Savigny. Olha que interessante, né, da onde vem tudo? Dessa crítica da evolução, não é? Então a codificação possui esta inconveniência do engessamento do direito, não é? Essa é a primeira crítica. Bom, todo direito se origina primeiramente do costume e das crenças de um povo. Vou repetir. Todo direito se origina primeiramente do costume e das crenças do povo e depois pela jurisprudência e, portanto, em todas as partes, em virtude de forças interiores que atuam caladamente e não em virtude do arbítrio do legislador, surge paulatinamente na sociedade a modificação das leis. Primeiro uma lei, e essa lei, até ela integrar o código, leva um tempo. Por isso que eu falei que o casamento homoafetivo, ele está na lei, como união estável, mas ainda não está no código, Compreenderam, pessoal? A crítica, né? A crítica de Savigny é essa, que a codificação ele engessa a lei, engessa o direito, fica engessado, fica congelado, né? Essa é a crítica, né? A inconveniência de não permitir o direito acompanha a evolução social, a evolução da sociedade. O código faz isso, ele congela. O nosso código de 1916 foi modificado agora em 2010 ou 2020, esqueci a data agora, 2010, né? Foi modificado o Código de Processo Civil, que até então
Código Civil, foi modificado o Código Civil, que até então ele era congelado, né? Mas diante das evoluções, diante das mudanças, diante de todas essas questões colocadas diariamente por todos os grupos que querem a mudança, né? Que precisam da mudança, que observam a mudança, e aí vem, né, a mudança, obviamente. Mas como que vem a mudança? Primeiro, como que vem a mudança? Acabei de falar. Tudo se origina primeiro pelo costume. Qual o costume? O costume era homem com mulher. Esse era o costume. Agora o costume é homem com homem, mulher com mulher. E homem com mulher nem é o costume mais. Bom, eu tô fora de moda, né? Esses códigos tinham que ser atualizados de acordo com a sociedade. Exatamente, Brenda. Essa é a crítica de Savigny. Ser atualizados de acordo com a sociedade. Essa é a crítica. Mas aí o que acontece? Então, o Savigny faz essa crítica da inconveniência de não permitir que o direito acompanhe a sociedade. Mas, vamos lá. Acontece a evolução? Acontece. Como que acontece? Do código? Não, da sociedade. Como que acontece a evolução da sociedade? Através de costumes. Costumes, né? Os costumes vêm, né? Vêm os costumes, vêm os usos, vêm os debates, vêm as aberturas dentro da sociedade, vem toda essa questão, pessoal, né? Que nós vemos diariamente acontecendo na sociedade, né? Costumes, até que eu me acostumo com estes costumes. Eu aceito isto de uma forma ius naturale, direito natural, de uma forma natural, calma, tranquila, branda. Eu entendo, né, aquilo não como algo diferente, mas como algo usual e costumeiro, ponto. Isso começa a parar no judiciário. Surgem lides, surgem a lides, surge a lite, surge o conflito e vai parar no judiciário. Qual é a lides? Qual é a lide? Qual é o conflito? A lides, a lide e o conflito, vamos falar do caso do... Como é que é o nome dela? A cantora famosa que morreu, Cássia Eller. É Cássia Eller? É Cássia Eller mesmo. Cássia Eller é casada com a percussionista da banda. Eu esqueci o nome da percussionista. Quem pudesse colocar no chat aí, eu esqueci o nome, né? Então a Cássia Eller é casada com o percussionista da banda. É casada, tinha patrimônio, apartamento, a banda, a sociedade era delas, né? E tudo, e etc e tal. Aí o que acontece? Ela morre, faleceu. E elas tinham um filho, lembra dessa história? Elas tinham um filho. Chicão, o filho, né? É isso mesmo? O menininho, né? Delas, do casal. Aí o que acontece? Cássia Eller morre. É justo que todo o patrimônio do casal vai para a família dela, ou fique para a família da outra, ou... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então a questão de justiça, digo, Maria Eugênia, Chicão filho, obrigado, né? Então casado com a Maria Eugênia. Então, pessoal, existe aí um relacionamento homoafetivo, tá? Homo iguais, afetividade, né? Afeto entre iguais, com o filho aí Chicão. Então, o justo, o natural, o equilibrado, né? Dentro de uma situação usual e costumeira dentro da nossa sociedade, é que fique todo o patrimônio para o cônjuge que permaneceu vivo, né? Aí isso vai parar na justiça. Por que vai parar na justiça? Porque não está no código, não está codificado. Vai parar na justiça. Desta questão, que não é nova, é antiga, desta questão surge o quê? O direito aplicado por prudência, jurisprudência, iurisprudência, o direito aplicado por cautela. Já haviam decisões anteriores de outros casais homoafetivos para proteger o filho, para proteger o patrimônio, e esta jurisprudência embasou a jurisprudência de Cássia Eller e Maria Eugênia, para que Maria Eugênia ficasse com a guarda de Chicão e que ficasse com o patrimônio amealhado pelo casal de uma forma natural, tranquila, usual, costumeira, jurisprudencial. Codificada? Está no Código? Está no Código Civil? Está na Constituição? Não está na Constituição. Está na Constituição por interpretação analógica extensiva, porque não fala a Constituição
de homem e homem, mulher e mulher. Fala de homem e mulher para constituir família na Constituição. Por enquanto, né? Isso vai ser modificado. Mas a família é a base da sociedade? Sim. E o que é a família? Aqueles que querem ter um relacionamento duradouro, com fins de ter filhos e etc, etc, etc e tal. Então, por uma interpretação analógica, extensiva, por uma exegese da lei, eu entendo que era um casal, sim. Eu entendo como família, sim. E aí, né, essa é a crítica de Savigny, né? Qual é a crítica de Savigny, pessoal? Vamos lá. Qual é a crítica de Savigny em relação à codificação? Essa é a pergunta de segunda-feira. Quem faltou aula, depois não vai reclamar. Então, a crítica de Savigny em relação à codificação é esta: possui a inconveniência de não permitir que o direito acompanhe a evolução social, provocando o esclerosamento, o engessamento, o congelamento da lei, né? É que eu quis colocar uma palavra a mais aqui. Repete? Repito. Então vamos lá. Então, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui antes de repetir, né? A codificação, ela é importante, ela é boa, ela é salutar, ela é extremamente positiva, né? Nos aspectos de que ela é escrita e no aspecto de que ela traz uma moral, uma socialização, uma unificação do Estado, um maior controle também do Estado, um melhor controle do Estado, a identificação de um povo pela lei. Como assim, professor? O povo se identifica pela lei? Que maluquice é essa? Ué, lá no árabe, lá nos árabes, né? Aqui você casa com uma mulher. Lá você casa com 10, né? Você tem 10 camelos, você pode casar com 10 mulheres, né? O camelo é caro, né? É o que dizem. Eu tô brincando, pessoal, mas é o que falam. Põe no chat essa palavra, por favor. Vou falar. Então, mas não, agora tirando brincadeiras à parte, a lei unifica o povo. Então lá eles têm os costumes dele, aqui nós temos os nossos costumes, né? Aqui nós temos a nossa praia maravilhosa, eles têm a praia deles lá que não é boa, né? Mais ou menos, né? Então tem essa questão da lei que unifica um povo. Bom, brincadeiras à parte, a codificação, né? Ela traz a união, a facilitação, a união do Estado, a soberania, um melhor controle do povo e, obviamente, decisões facilitadas, justas, equânimes para todos, né? Se eu decido um caso aqui pela lei, o outro caso pela mesma lei, o outro caso pela mesma lei, casos parecidos pela mesma lei, mesmo caso. Princípio de igualdade, de justiça. Obviamente que a codificação é positiva, é saudável, é salutar. Mas existe a crítica. Qual é a crítica? Crítica de Savigny. Savigny dizia que a codificação possui... Agora, a pergunta repetindo. Savigny possui... Savigny, a crítica, né? Para Savigny, a codificação possui a inconveniência de não permitir que o direito acompanhasse a evolução social, provocando, para ele, Savigny, né, do ponto de vista dele, provocando um engessamento, um congelamento da evolução, né? Ele chama de esclerosamento. Esclerosado é velho, né? Fica velho, o costume fica velho na lei, né? Para ele, todo direito se origina do costume e da crença. Aí vem a questão que eu falo do progressista, né? Do progresso, né? Mas, pessoal, se não codificar, aí vira bagunça, né? Tem que codificar. A codificação é importante, é saudável, é moderna, é com base científica e a evolução acontece naturalmente. Como? No segundo momento. Qual é o segundo momento? Fora a codificação, estando tudo codificado. Acontece nos debates na sociedade, acontece nos debates sociais, acontece dentro das faculdades, acontece aqui na Faculdade Real, acontece lá na USP, lá como está tendo, né? Acontece na Federal de São Carlos.
Vocês não conhecem São Carlos, né? Dei que lá em São Carlos, eu estudei lá em São Carlos, né? Acontece... que mais? Acontece nestes debates, né? Nesta sociedade que quer um progresso. Ah, professor, você é um comunista, petista. Sou não, né? Só estou comentando como funciona os debates, né? Os tradicionais, que eles querem? É codificação. E os que não são tradicionais, que querem? É a evolução do código. Pronto, é só isso, né? Nada de esquerda e direita, de viés, né, ideológico. Ideologia é uma falsa concepção, né, de ideias, ideologia, né? Depois a gente vai falar disso aí. Então, continuando, fechando, para Savigny, né, a crítica é que o código não acompanha a evolução social. E ponto final, né? Bom, para que haja a evolução social, né, esta evolução começa pelos costumes de um povo, pela crença, depois pela jurisprudência. Acabei de falar, citei o caso da Maria Eugênia, da Cássia Eller, do Chicão, né? Então, olha só, há um costume aí, há uma crença de que, né, isso é possível, há um costume de que isso é possível, a crença da justiça, do que é justo, do que é equilibrado, é que fique com a Maria Eugênia, tanto o Chicão quanto o patrimônio amealhado por ela e por Cássia Eller. Esse é o costume, essa é a crença. E aí, jurisprudencialmente, já existem casos de direito júris aplicados por cautela, prudência, jurisprudências nesse sentido, várias decisões nesse sentido, que passa então em todas as partes do território nacional, passam a vigorar, criando uma lei. Não é código ainda, lei esparsa, lei ordinária. E posteriormente, futuramente, essa lei integrará sim o Código Civil. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre a polêmica de Savigny?